Minha mãe nasceu na roça, no interior, filha de pais rígidos, com muitos irmãos, casou cedo, teve minha irmã mais velha com 17 anos e a mim 3 anos depois. Meus pais saíram da região que nasceram para viver na cidade grande com o objetivo de buscar uma situação melhor. Éramos pobres, porém sempre tivemos comida no prato. Meus pais não eram de comprar brinquedos, até mesmo porque minha mãe não trabalhava fora. E meu pai, pelo que me lembro, sempre foi uma pessoa mão de vaca. A briga da minha mãe com ele sempre foi por esse motivo. Ele achava que ter comida era o suficiente. Nunca foi de nos levar para passear, dar brinquedos, dar carinho. Ele sempre foi muito autoritário. Nunca falou um eu te amo, nem nunca foi de dar abraço, nem mesmo com a minha mãe. Ele era esse que, até a luz, só poderíamos acender se estivesse tudo escuro. Ele era de desligar o disjuntor do banheiro. Ele, de fato, nunca teve empatia. Meus amores, antes de seguir com essa história, eu preciso dizer que contém alguns gatilhos, tá bom? É uma história um pouco pesada, então fique esse alerta. Minha mãe também nunca falou um eu te amo e nunca nem nos deu um abraço, muito menos beijos, pois ela tinha uma maneira de demonstrar o amor por nós da forma dela, defendendo a maneira que meu pai nos tratava, buscando brigar com meu pai para comemorar nosso aniversário. Ela cuidava da gente. Sempre estávamos limpas e de cabelo arrumado. Minha mãe não era de falar o que sentia, mas pelo que eu observava, ela era uma pessoa muito boa para todos nós, uma pessoa amiga, uma boa irmã. Tudo o que ela podia fazer pelos irmãos, ela fazia. Ela era uma mulher muito romântica e acredito que tinha uma carência por não ser bem tratada. Já o meu pai sempre foi muito grosso e machista. Anos depois do meu nascimento, minha mãe ainda teve mais 2 filhos, 2 irmãs, onde as coisas foram ficando cada vez mais difíceis, até mesmo porque agora seriam 4 bocas para alimentar. Porém, meus pais brigavam muito. Meu pai era muito grosso com a gente. Aquela pessoa que pedia até para pegar o chinelo dele e colocar nos seus pés, mesmo se estivéssemos mais longe do que ele. Em casa não existia carinho nem afeto. Existia um pai sem empatia com as filhas e uma mãe triste, mas tentando fazer sempre o que podia. Meu pai começou a beber e a chegar muito bêbado em casa. Lembro de um dia que abri a porta para ele, mesmo sem a minha mãe autorizar, e ele foi esquentar a comida no prato em cima da boca do fogão. Lembro que ele quebrou o prato de vidro, pois ele estava tão bêbado que colocou a comida nesse prato e colocou em cima da boca e acendeu. Aquela cena foi horrível para mim. Eram brigas e mais brigas. Meu pai nunca foi violento fisicamente, mas verbalmente sempre foi. Eu tinha um medo muito grande dele. Até que chegou um dia que a minha mãe não aguentou mais como meu pai nos tratava e resolveu se separar. Nossa, Pri, que alívio! Agora podíamos acender as luzes, viver sem medo dentro de casa. Podíamos dormir tranquilas sem precisar estar de pé de manhã cedo. Conseguíamos ter risos dentro da nossa casa. Que sensação boa! Mas como nem tudo são flores, minha mãe não trabalhava fora e então as coisas começaram a ficar difíceis. Imagina uma mãe solo com 4 filhas para criar sem renda. Meu pai dava na época R$ 200, mas esse valor não dava para nada. Lembro que eu tinha vergonha das minhas roupas e da bolsa de escola que era velha e doada. Eu chegava cedo na escola para tomar café e a minha comida era na escola. Às vezes até tinha algo em casa, mas muitas vezes tinha apenas arroz.
e agradecíamos por isso. Minha mãe conseguia um serviço de doméstica, serviço esse que fui muitas vezes ajudá-la. Era pertinho de casa, então dava para ela ir nos ver e trabalhar. Minha irmã e eu já tínhamos 13 e 16 anos nessa época, então já conseguíamos olhar nossas irmãs mais novas. Passamos a ter o que comer e também a ter algumas peças de roupas que minha mãe lutava para comprar. Lembro também que ela comprava comida para ajudar uma tia minha. O pouco que ela ganhava, ainda tirava uma fatia para ajudar sua irmã. Ela amava dançar, amava fazer comida e amava chamar as irmãs. Ela tinha uma missão com ela mesma, que era de ajudar mulheres quando tinham filhos. Ela cozinhava e ia ajudar com o que a pessoa precisasse. Eu amava ouvir as pessoas falando bem dela. Eu sentia um grande orgulho de ser sua filha, mesmo ela não gostando de abraços, beijos ou palavras de carinho. Eu a amava e admirava muito, e via nela uma mulher que sempre quis amar e ser amada, e uma mulher que deu a volta por cima para não ver as suas filhas passarem necessidades. Anos se passaram e ela nunca namorou com alguém. Saía, curtia, dava uns beijos, mas nada sério. Quando eu tinha 18 anos, nessa época minha mãe tinha 38, ela conheceu um homem que vou chamá-lo de João, que também tinha 4 filhos e um ex-relacionamento também fracassado. Lembro-me bem que o João fez coisas de pai que eu nunca soube o que era, como me perguntar se estava tudo bem, ajudar no que precisávamos, comprar presentes. Ele identificou na minha mãe a carência dela. Sendo assim, ele fazia de tudo por ela, coisas que minha mãe sempre quis na vida. Ela tinha alguém para tratá-la bem. Sendo assim, os cuidados eram recíprocos. Porém, algum tempo depois, ele começou a dar alguns sinais de obsessão. Minha mãe não gostava de ficar em nossa casa com ele. Então, ela deixava tudo preparado lá e ia para a casa dele, já que era perto. Mas tinha vezes que ela vinha para casa e depois ele aparecia chorando na nossa porta e ela ficava sem querer abrir. Soube de alguns vizinhos que ele estava querendo agredi-la. Porém, ela não falava isso com a gente. No começo, eu sentia até dó de vê-lo chorando daquele jeito. Teve um dia que eu até pedi para minha mãe conversar com ele, mesmo eu não sabendo o motivo da briga. E claro, antes de eu saber dessa tentativa de agressão. Não sei ao certo se ele chegou a agredi-la. Eu cheguei a perguntar para ela e ela apenas ficou quieta. E por algum tempo foi ficando assim. Eles brigavam e minha mãe vinha para casa e ele chorava na nossa porta e eles sempre voltavam. Um certo dia, a minha mãe terminou com ele e saímos para passear. Porém, precisamos voltar às pressas para casa, pois minha irmã, ao chegar, viu o quarto pegando fogo. Esse fogo queimou tudo do quarto. Roupas, fotos, teto. A casa ficou muito tempo com um cheiro insuportável de queimado, já que era bem pequena. Nossos vizinhos relataram que viu João saindo da nossa casa nesse momento. Minha irmã chegou a ir com a minha mãe abrir boletim contra ele. Porém, dias depois, ele foi chorar novamente para ela e a convenceu de tirar a tal queixa. Minha irmã e eu ficamos bravas com isso. Começamos a falar para minha mãe que ele não era para ela, que ele era doido, essas coisas. Lembro que certa vez ela tinha acabado de colocar a comida, era o dia de comer peixe, quando eu e minha irmã começamos a falar para ela terminar com ele. E a reação dela foi jogar com tudo o prato dela de comida no chão. E em seguida, ela gritou que a vida era dela e que não deveríamos nos intrometer.
Um tempo depois, minha mãe foi despedida do trabalho. Acredito que, de alguma maneira, foi por causa dele, já que ele começou a ir atrás dela no trabalho. Ela arrumou outro serviço e ele começou a segui-la. Nessa época, ela começou a ir para a igreja e até levou João. Acredito que era uma maneira de fazer as coisas darem certo. Mas, como as pessoas não mudam, ele continuou fazendo as palhaçadas dele. Então, ela novamente terminou o relacionamento. Fiquei tão aliviada. Esse relacionamento tóxico durou cerca de 2 anos. Depois do fim, um certo dia, ele ligou para ela e pediu para que ela fosse levar comida para ele. O João tinha uma maneira cínica e sonsa de falar. Ele se fazia de uma pessoa doce. Todo o tempo do relacionamento ele dava o céu e o inferno para minha mãe, até que ela não demorou muito de tomar atitude. Voltando a falar sobre a comida, ele perguntou se ela podia levar comida na casa dele, porque ele estava com muita fome e estava trabalhando. Como ela tinha um coração enorme e acredito que era grata pelas coisas que ele fez para ela, coisas que ele fazia para ludibriar as piores coisas que ele fazia também, assim são os relacionamentos tóxicos, ela disse para ele que minhas irmãs iriam deixar na casa dele a tal comida para quando ele chegasse. E ele não concordou, alegando que, como não tinha ninguém em casa, era melhor ela ir. Sendo assim, minha mãe fez como ele pediu. Mal sabia ela que esse dia mudaria a vida dela por completo. Segundo os relatos de alguns dos vizinhos, quando ela chegou na casa dele, ele já estava lá. Eles relatam que viram eles sentados na frente de casa conversando, provavelmente ele querendo reatar o namoro. E como essa época minha mãe tinha entrado na igreja e também já tinha passado por muitas coisas com ele, ela não deve ter aceitado voltar. Sendo assim, ele entrou em casa, pegou uma arma essa que ele trocou por um carro velho que tinha, ficamos sabendo disso depois, e foi até a minha mãe. Ela tentou sair correndo, mas ele acertou 3 tiros nela, a queima-roupa, sendo o último na cabeça. Esse tiro fez ela cair de cara no chão. Logo em seguida, ele atirou em si mesmo, acabando com a sua própria vida. Ele deu um tiro na sua própria cabeça, morrendo na hora. Quando a ajuda chegou, a minha mãe estava sufocando com o sangue dele. Ela foi encaminhada ao hospital, pois ainda tinha batimentos cardíacos. Eu soube do ocorrido à noite, pois estava trabalhando e todos sabiam o quanto eu sempre fui apegada à minha mãe. Quando eu soube, fiquei desesperada e quase fui atropelada querendo ir logo para casa. Foi um mês de muito sofrimento, espera e fé em Deus. Ela teve que fazer uma cirurgia na cabeça e assim teve que tirar metade do crânio, pois a bala estraçalhou a parte da testa por onde a bala saiu. Entrou pela nuca e saiu na testa. Ela chegou com chances mínimas de sobrevivência. Na verdade, fomos desenganados pelos médicos, que disseram que era bem provável que ela sobrevivesse. Ela precisou abrir a cabeça 2 vezes. Meu Deus, que sofrimento! Minha mãezinha, tão batalhadora, tão boa, e mesmo assim estava ali, em cima de uma cama de hospital, totalmente irreconhecível, pois a cabeça inchou os olhos, mas ela seguia batalhando por sua vida. Eu conhecia muito bem minha mãezinha, a ponto de saber que a vontade dela de não nos deixar era muito maior. E por milagre de Deus, em 1 mês, ela saiu do hospital. Foi se recuperando aos poucos, até que recebeu alta. No começo, ela era como uma criança. Não falava as coisas direito, não lembrava de nada, tinha que usar fraldas. Eu esse tempo desabei. Só sabia beber,
Não conseguia aceitar que a minha mãe estava assim. Minha irmã mais velha era quem colocava a fralda nela, pois eu tinha muitas crises de choros quando eu via minha mãe falar e agir parecendo uma criança. Mas graças a Deus, ela foi melhorando e voltando à lucidez. Ela nunca entrou no assunto, dizia que não lembrava e eu também não perguntava. Porém, a autoestima dela, depois disso tudo, acabou, pois eu via ela se olhando ao espelho e vendo aquela testa profunda com cicatriz, já que não tinha mais parte do crânio, e ela ficava mal, sabe? A testa ficou amassada. Uma cirurgia para colocar platina ou algo que ficasse sustentável era muito perigoso, pois poderia dar alguma bactéria e ela, em hipótese alguma, poderia recair. De uma mulher batalhadora, alegre e de coração de ouro, ela se tornou uma mulher de baixa autoestima, triste e sem vontade de viver. Lembro que cheguei a conversar com ela, dizendo que eu estava triste de vê-la daquela maneira e disse que ela poderia fazer algo que ela gostasse. Nesse momento, morávamos apenas eu e ela. Minhas irmãs mais novas foram morar com meu pai, minha irmã mais velha foi morar sozinha e eu fiquei com ela, já que sempre fui a mais apegada. Eu trabalhava, então o que eu conseguia fazer por nós, eu fazia. Todos os dias de manhã tomávamos café juntas. Começamos a ser mais próximas, a conversar. Lembro quando ela falava que, quando ela podia, ela vivia fazendo comidas e chamando as irmãs delas. E naquele momento, ela se sentia tão excluída. E aí, eu sempre falava, minha mãe, é melhor comermos ovos com quem amamos de verdade e somos amadas do que comer lasanha onde só tem pessoas que não ligam pra gente. Mas sei que ela se sentia decepcionada. 2 anos depois do ocorrido, comecei a notar que minha mãe estava tendo uma perda de peso repentina, insônia, ela reclamava muito de dores de cabeça. Comecei a entrar em desespero, pois conhecia ela e sabia que ela não estava bem. Pedi ajuda para as irmãs dela, mas ninguém se importou, ninguém deu atenção. Minha irmã levou nossa mãe ao hospital e lá eles passaram remédio tarja preta e também de infecção de urina. Remédios esses que fui comprar no dia seguinte. Porém, quando eu estava trabalhando, recebi uma mensagem de uma tia minha dizendo que era para eu ir para casa, pois a minha mãe não estava bem. Pri, eu cruzava a cidade, demorava em torno de 2 horas até eu chegar em casa. E quando eu cheguei lá, estavam 2 irmãs dela ao seu lado e minha mãe simplesmente respirando com dificuldades. E eu me espantei, pois ninguém tinha chamado a ambulância, vendo ela naquele estado. Eu demorei mais de 2 horas para chegar em casa e quando cheguei, fui chamar o SAMU. Liguei 2 vezes porque estavam demorando demais e disse que a minha mãe não estava respirando normal. Desliguei o telefone e lembro-me como se fosse hoje daquele momento, aquele aperto do coração e do meu desespero. No fundo, talvez aquele sentimento de que eu poderia perder a minha mãe. Chorei, orei. Lembro que esse dia eu nem tinha almoçado e esqueci de pegar uma blusa de frio. Quando a SAMU chegou, eu apenas fui com ela. Eu chorava e pedia para ela não me deixar. Eu segurava na sua mão e dizia que a amava. Aquelas palavras nunca foram usadas por nós. Fiz tantas promessas, mas no fundo eu sabia que tinha grandes chances dela não sair dessa, pois eu a conhecia. Era como se ela tivesse se perdido dentro de si. Foi constatado que a diabetes dela estava alta, diabetes essa que ela nem sabia da existência. Ela não falava, apenas respirava com dificuldades. Lembro que chegamos no hospital e não tinha leito disponível. E assim, ela ficou na emergência.
Fiquei ali a noite toda, sem blusa de frio, sem comer, vendo pessoas acidentadas entrando toda hora. E via ela de longe, aguardando algum leito para verificar o que tinha acontecido de errado. Nessas horas, percebi que ninguém liga. Me sentia sozinha, sem ninguém para contar, e com a pessoa que eu mais amava ali, imóvel, minha companheira, minha rainha. Eu não conseguia aceitar. Me dispensaram 12:00 do dia seguinte, pois o banco que fiquei não podia mais ficar ali, e disseram que eu tinha que esperar um leito ser liberado. A partir daí, começou uma nova batalha. 5 dias depois, ela finalmente conseguiu um leito, e lá descobriram que ela estava com infecção pulmonar e não de urina, como o médico deduziu antes, sem nem ao menos fazer exames. Ela começou a ter convulsões, pegou bactéria e teve um AVC. Os médicos diziam que ela tinha paralisado apenas um lado do corpo. Porém, eu sempre perguntava para as enfermeiras se elas viam ela se mexendo, e elas diziam que não. Ela abria o olho e apenas mexia a cabeça de um lado para o outro. Ela estava sem ponto fixo, apenas seguia o som da voz. E aí, algo dentro do meu coração me dizia que ela não enxergava mais e nem se movia mais. Um mês se passou e eles informaram que não podia mais permanecer com ela no hospital, pois era uma sequela do AVC. Então, pediram para que eu e minhas irmãs fossem ao hospital aprender como cuidar dela em casa. Me lembro que eu fui reformar o quarto, minha irmã mais velha arrumou uma cama hospitalar e eu pintei o quarto de branco. Porém, quando fui aprender como era para cuidar dela, quando vi a enfermeira virando minha mãe, que estava com muitas feridas, como se fosse um boneco, sem dizer que estava doendo, sem se mover ou enxergar, lembrei instantaneamente de uma frase que minha mãe dizia: "Se for para eu ficar acamada, que Deus me leve." Nessa hora, eu saí da sala correndo e fui para o pátio do hospital. Chorei, gritei, perguntei: "Por que, Deus? Por que minha mãe, que era tudo que eu sempre tive de mais sagrado, está passando por tudo isso?" Lembrei também dela dizendo que se um dia ela morresse, eu iria morrer junto, porque eu era muito apegada a ela. Então, eu sabia que eu estar ali todos os dias, pedindo para ela ficar comigo, de alguma maneira, estava fazendo ela se segurar. Então, foi nesse momento que pedi assim para Deus: "Deus, se for para minha mãe viver assim, a leve e a cure, mesmo que eu vá chorar, mesmo que eu venha sofrer, que eu não venha entender de momento, mas não permita que minha mãe siga passando por mais sofrimentos." Eu a amava tanto que o amor que eu tinha por ela foi forte o suficiente para libertá-la. Não era justo segurá-la ali a qualquer custo, não era esse o amor que eu tinha por ela. 2 dias depois, quando eu estava no trabalho, recebi a notícia que minha mãe havia partido, e o que me restou foram bons momentos ao lado da minha guerreira e o orgulho por tudo que ela representou na minha vida. Os cafés da manhã que ela fazia questão de nós duas tomarmos juntas, das faxinas que eu ajudava no trabalho dela, daquele horário de almoço que fazíamos, daquela comida que eu amava, daquela única pessoa que eu tinha recebido amor, mesmo sem abraços e beijos e palavras. Sendo assim, minha rainha se foi aos 41 anos de idade, deixando 4 filhas, deixando também algumas pessoas gratas por toda a ajuda que ela deu. Eu tinha 21 anos quando perdi minha querida mãe, que amarei eternamente. Hoje, ainda ouço muitas pessoas falarem que sentem muita gratidão por tudo que ela fez, e eu sinto muito orgulho da minha eterna mãe. Pretendo fazer pelo menos um pouco de tudo que ela fez. Espero que essa história alerte muitas mulheres. Nada na vida vale mais a pena do que a própria vida. Fujam de pessoas que se mostram ser possessivas, pois
Isso não é amor e ninguém assim muda. Tem pessoas que entram na sua vida apenas para te destruir. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que bem. Amiga, muito obrigada por você parar um tempo para escrever toda essa história que eu tenho certeza que ainda dói. Não tem como não doer. E eu gostaria de te dar um abraço, sabe? Qualquer coisa que eu fale aqui não será suficiente, mas eu espero que Deus siga confortando você, suas irmãs, seu coração. E eu tenho certeza que a sua mãezinha, onde quer que ela esteja, ela sente muito orgulho de ti, viu? Você é uma pessoa incrível. A sua mãe foi uma mulher maravilhosa. A sua mãe tinha uma maneira única de amar. E eu tenho certeza que ela te amava e muito. Não apenas você, como todas as filhas. E você a amou demais também. Eu sei que a dor de perder uma mãe não é fácil. Dói demais. A minha mãe se foi quando ela tinha 40 anos também. Eu tinha quase 17. E por mais que os anos passem, é difícil, ainda dói. É algo que só Deus tem o poder e a capacidade de tranquilizar, de amenizar. É uma dor que vai diminuindo, mas leva tempo, demora. Mas quando a gente se apega com Deus, a gente sente aquele abraço, a gente se sente menos triste, a gente se sente confortável. E a gente passa a entender que com certeza, como no caso da sua mãe, hoje ela está em um plano melhor. Você refletiu muito bem no final da sua história. Você não poderia ser egoísta ao ponto de querer que a sua mãe continuasse contigo mesmo diante de tamanho sofrimento. A sua mãe não era mais aquela mulher de antigamente. Ela sofria, ela se tornou alguém totalmente dependente, ela não estava mais feliz. E o descanso chegou para ela. Sabe o que pode te confortar muito bem? É você saber que você foi uma filha incrível, que você fez o melhor por essa mulher, que você se dedicou ao máximo, que você amava muito. Guarde contigo todos esses bons momentos, meu amor. Não tem preço. Infelizmente, a sua mãe, ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio, que, no final das contas, foi a causa da morte dela. Se ela não tivesse passado por esse atentado, provavelmente ela estaria aqui. Mas esse monstro, que não podemos chamar de homem, ele não aceitou o fim do relacionamento. E, infelizmente, muitas mulheres são assassinadas diariamente por homens que não são capazes de ouvir um não. Homens que não são capazes de aceitar o fim de um relacionamento. Homens que acham que aquela mulher é uma posse deles. O feminicídio vem crescendo dia após dia. É uma triste realidade. Eu sempre bato nessa tecla aqui. E fica o seu alerta, meu amor. Precisamos nos amar antes de qualquer coisa. A nossa vida é única. Uma vez perdida já foi, meus amores. Eu sei que isso é chato, eu sei que muita gente não gosta de ouvir, mas é real. Se não fosse real, não ligaríamos a TV aí todos os dias e simplesmente nos deparamos com notícias de violências contra mulheres, feminicídios, atentados, tentativas. É um ciclo, infelizmente, real. Como a nossa amiga sugeriu, é o que eu digo aqui. Começou um relacionamento, passou a perceber que aquele homem dá sinais de algo negativo.
Uma bandeira vermelha foi levantada. O ciúme é excessivo. De repente ele começa a se transformar. Não pague para ver. Não faça isso com vocês, meus amores. A nossa vida vale muito. Relacionamentos acabam e outros podem começar ou não. Mas a nossa vida não tem segunda chance, tá? A partir do momento que um infeliz desse atira 3 vezes contra uma mulher, você acha que ele queria o quê? Assustar? Fazer carinho? Não. E depois, a covardia é tamanha, que ele tirou a própria vida também. Porque na cabeça dele, ela não vai ficar comigo e não vai ficar com mais ninguém. Eu sem ela não quero continuar. Vamos nós dois para onde quer que seja, mas aqui não ficamos mais. É o pensamento de um homem doente, fora de si. E existem muitos como esse por aí, tá? Muitos. Cuidado, pelo amor de Deus. Cuidado com suas filhas, com seus filhos, cuidado você mesma, cuidado com os tipos de relacionamentos que vocês acabam entrando, cuidado com o que vocês aceitam. Eu recebo relatos aqui de mulheres que são agredidas e ainda têm dúvidas se devem continuar. Vocês querem entrar para as estatísticas? Sério? Porque a mãe dessa nossa amiga aqui foi assassinada. Essa é a realidade. Foi isso que aconteceu. Desculpa a minha reação. Mas, gente, é difícil, viu? É difícil demais. Que essa história sirva de alerta, pelo amor de Deus. Minha amiga, muito obrigada mais uma vez, tá? Muito obrigada por sua intenção de ajudar outras mulheres. Que Deus te abençoe, te guie, te guarde, te conforte, sinta-se abraçada. E se você quiser conversar comigo fora daqui, meu amor, pode me chamar no Instagram, tá bom? Eu estou aqui de braços abertos para você. Fica bem. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo.